Meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas. A você que está aqui pela primeira vez, nosso agradecimento e se inscreva também no nosso canal para participar de nossas reflexões. Gente, vamos fazer um estudo muito especial. Nós vamos estudar na manhã de hoje sobre a justiça divina e a nossa recuperação moral e espiritual. Vamos perceber, gente, nesse estudo, que a justiça divina é perfeita. Na justiça de Deus não há falhas, não é? E tudo tem um propósito maior e vem na medida exata das escolhas que nós realizamos. Isso. Então é por desconhecer a justiça divina que muitas vezes as pessoas dizem: fui abandonado pelo alto, não é? Se sentem até infelizes, sem compreender que tudo que Deus nos propõe é para o nosso crescimento, é para a nossa melhoria espiritual. Então, para começar o nosso estudo, a base de nossas reflexões, eu trouxe aqui uma belíssima mensagem de Joana de Ângeles, gente, que fala acerca desse nosso tema, não é? E Joana diz assim, reparem: nunca te consideres infeliz. Infelicidade é o desconhecimento da justiça divina, com permanência na rebeldia. Nas injunções difíceis, o espírito cresce, porque se libera dos problemas que amealhou e pediu para solucioná-los mediante as técnicas dolorosas da recuperação moral. Então é isso. O que é que diz Joana? A nossa rebeldia diante das circunstâncias que a vida nos apresenta, de algumas dores, de alguns sofrimentos, da retificação de nossa jornada, faz com que as pessoas se rebelem diante das provas que muitas vezes elas próprias escolheram antes do retorno à pátria física. Já estudamos isso aqui, sobre a escolha das provas para a nossa jornada terrena. Então, Joana é muito clara. A técnica de recuperação moral, muitas vezes, e na maioria das vezes, realmente é dolorosa. Dói, nos incomoda, porque nós tivemos a liberdade do plantio, mas teremos, sem dúvida, gente, a necessidade e a obrigação da colheita. Então, lembrando que nós somos herdeiros de nós próprios, vamos compreender que nada é obra do acaso. Então, o que diz Joana? Não diga que é infeliz, porque algumas situações o alcançam. Mas o que é que diz Joana? É a nossa rebeldia, não é? É a nossa permanência, muitas vezes, nas viciações, nos desequilíbrios, que nos mantém em um estado de dor e de algum sofrimento. Então, desconhecer a justiça divina é passo muito largo para que a gente passe maiores dificuldades aqui no plano material. Vamos então, gente, fazer algumas considerações, algumas reflexões dentro dessa mensagem de Joana de Ângeles. Então, o que é que nós vamos perceber, gente? Que a verdadeira infelicidade não está nas dores, nem nos desafios, mas na nossa rebeldia diante das provas, não é? Então, muitas vezes, quando as dores, as provas batem à nossa porta, ou as expiações, como consequência daquilo que nós realizamos com as nossas escolhas, então entramos num grau de certa rebeldia, de incompreensão, de falar que Deus nos abandona, quando não é absolutamente nada disso, não é? Veja que no Livro dos Espíritos, guardem questão 920 a 922, a espiritualidade afirma a Kardec que não há uma felicidade completa aqui no plano terreno. Nós temos felicidade relativa e diz a espiritualidade: nós podemos sim encontrar na terra já suaves consolações, se trilharmos um caminho com a conduta reta e com fé
e conhecimento na justiça divina. Aí sim, temos muito suaves consolações que nos impulsionam e nos ajudam a viver no mundo ainda de provas e expiações. O que disse a espiritualidade a Kardec acerca da felicidade relativa que nos é possível conquistar aqui na matéria? Eles disseram assim: um padrão médio de felicidade no plano terreno seria a posse do necessário, materialmente falando, mas espiritualmente falando, é a consciência tranquila, gente, e a fé no futuro. É conhecer a justiça divina que nos apresenta uma vida futura e desde já podemos ir transformando a nossa vida aqui no mundo material realmente de doces consolações, numa vida de mais harmonia, se nos esforçarmos para isso, não é? Então o caminho jamais é ignorarmos que a justiça divina é sim perfeita e é o quadro justo e bom para a nossa melhoria espiritual. Vejam o que diz a espiritualidade. Quando compreendemos a justiça divina, vamos perceber que tudo, gente, mas tudo que nos alcança está subordinado a um propósito muito maior, não é? Agora, considerando que somos espíritos imperfeitos, nem sempre temos os olhos de ver, não é? Nos sentimos injustiçados, que Deus não soube socorrer as nossas necessidades. Tudo isso diz a espiritualidade. É o não conhecimento de como a justiça de Deus opera dia a dia, minuto a minuto, em nossas vidas, não só no plano material, como também no plano espiritual. Aí eles dizem: vamos perceber, conhecendo a justiça divina, que não há dor, punição, não há dor, castigo, mas sempre uma dor que nos faz aprendizado novo, recuperação espiritual. Então, gente, na nossa jornada nós vamos encontrando bons momentos e nós oscilamos, não é? Em algumas situações, alguns sofrimentos batem à nossa porta, alguns desafios, algumas provas que nós próprios escolhemos, e aí é preciso ter essa compreensão de que tudo está baseado num propósito maior para a nossa existência. Mas Joana nos fala de quê, gente? Técnicas dolorosas de recuperação moral, não é? Mostrando que a vida nos educa, gente, através das experiências muitas vezes mais difíceis, não é? São as técnicas dolorosas de nossa recuperação. É aquela situação que a gente já conversou, gente. Quando não vamos evoluindo, não é, pela harmonia, pela compreensão, pelo amor, vamos sendo então impulsionados pelos processos que diz Joana de Ângeles, dolorosos da recuperação moral. Não é aquilo que a gente diz no popular, grande parte das vezes é o remédio um pouco mais amargo que nos corrige a conduta, não é? André Luiz, no livro Ação e Reação, ele também é muito enfático nesse aspecto. Ele diz assim: toda dor tem função reeducativa e nos encaminha para resgatar nossos débitos passados e reorientar a nossa caminhada espiritual. Muitas vezes acontece, gente, que nós vamos aqui na matéria fazendo nossas escolhas na atual existência e mais adiante começamos a perceber que estamos nos desviando da rota originalmente planejada desde o mundo espiritual, não é? Vamos cedendo a algumas pressões que o mundo oferece, vamos então nos aproximando de algumas viciações, não vamos fazendo a nossa parte da melhor maneira. E aí, diz André Luiz, nos chega a dor despertamento. Nem é prova, nem é expiação, mas é uma dor que se aproxima, atraída por nossas próprias escolhas e que nos fazem despertar a necessidade de um realinhamento perante a justiça divina. Diz ainda a espiritualidade, não é? Que em vez de aproveitarmos a oportunidade,
nos rebelamos sim, gente, contra a dor. Os corações, diz Emmanuel, que a dor é a mestra que esclarece os corações resistentes ao bem. Então veja que colocação belíssima do Espírito Emmanuel. Ele diz aqui, a dor é mestra que esclarece os corações resistentes ao bem. E ele diz assim, já a resignação, longe de ser passividade, é a aceitação ativa, é a atitude daquele que compreende a necessidade da prova e busca dela extrair as lições. Então é isso, veja que ensinamento nos traz também o Espírito Emmanuel, mostrando que a dor realmente é uma mestra, não é? Ela vem nos ensinando a necessidade de nosso realinhamento, falando como dizia André Luiz agora há pouco. Então, é nas junções difíceis que nos ensina Joana, que o espírito realmente cresce. Muitas vezes, olha que nós já estudamos, nós próprios pedimos antes de reencarnar algumas provas. Para quê, gente? Para corrigir nossos erros pretéritos, superar nossas tendências que ainda hoje trazemos e se refletem na nossa atual jornada, fortalecer as nossas virtudes. Então, as provas que nós pedimos e que muitas vezes chegam em forma de um processo mais difícil aqui no plano material, tem essa função e muitas outras. Nós pensamos essa de Joana de Ângeles, corrigir erros, superar nossas tendências e fortalecer em nós as virtudes. Aí nós vamos ganhando, não é, consistência, vamos ganhando musculatura espiritual, gente, para vencer a nós próprios e fazermos uma jornada mais profícua em favor do nosso próprio crescimento espiritual. Até porque essa é a razão maior de nossa existência, não é? Então, diz André Luiz que as provas, e Joana diz também, elas vêm fortalecer-nos as virtudes. E no livro Nosso Lar, André Luiz diz assim, a terra é um abrigo de aprendizado e que cada obstáculo é instrumento de lapidação da alma. Então, gente, examinando, não é, o nosso dia a dia, nós vamos sim, se tivermos coragem de fazer um exame mais bem feito, de como foi nossa jornada até agora, nós vamos sim despertar para a realidade que nos apresentam aqui nos Espíritos. Olha como eles dizem, quantas vezes as enfermidades nos ensinam o valor da saúde e da paciência. Gente, examinem se não é assim. Muitas vezes vamos transitando na matéria, vamos às vezes zombando do tempo, tomando nossas decisões nem sempre bem feitas, com boas escolhas que respeitem a nós e aos outros, de repente uma enfermidade nos alcança. Para que isso acontece? Por que Deus assim o permite? Diz a espiritualidade. Vão nos ensinar o valor da saúde física e mental, como também vai nos auxiliar a trabalharmos melhor a nossa paciência. É isso. Quantos conflitos familiares nos convidam ao perdão e à renúncia? É isso. Então, muitas vezes, dentro do nosso próprio lar, nós vamos enfrentando alguns conflitos, algumas necessidades, porque estaremos travando contato com aqueles espíritos que nos são afins, ou pelos compromissos ou pelo amor. Normalmente, no plano terreno de prova e expiação, formamos nossas famílias com espíritos a nós comprometidos nas escolhas que nem sempre foram bem feitas. E aí diz a espiritualidade, quantas vezes a enfermidade nos ensina a saúde e a paciência. Quantos conflitos familiares nos convidam ao perdão e à renúncia. Quantas dificuldades financeiras nos despertam para a solidariedade, para a humildade e para a nossa responsabilidade.
São situações, como diz Joana também, gente, que à primeira vista poderiam ser vistas como infelicidade, mas que na verdade são caminhos que nos libertam principalmente de nós próprios. Então veja, quem conhece, não é? Quem compreende a justiça divina, não é? A infelicidade passa a ser o que, gente? O nosso desequilíbrio emocional, segundo Joana de Ângeles, mais profundamente, que nos distancia de nossa realidade espiritual. Então, Joana diz assim: o autoconhecimento torna-se, portanto, uma chave essencial. Não é aquele conhece-te a ti mesmo, gente. É a gente mergulhar em nós e perceber como estamos nas nossas condutas, como estamos lidando com as situações que a vida apresenta. Diz Joana: quem se conhece, quem identifica suas sombras e suas potencialidades, aprende a lidar melhor com os desafios da vida, não é? E aí, gente, como transformar nossas dores, nossos desafios em aprendizado? Nós vamos rumando para o final de nossas reflexões, depois de tanta coisa que nos traz a espiritualidade, mas como, não é, gente? Na prática, vamos transformar esses desafios, esses momentos mais difíceis em aprendizado verdadeiramente. Primeiro, diz a espiritualidade, pelo estudo, não é? Conhecer as leis divinas liberta, gente, a nossa consciência e nos faz caminhar mais felizes. Segundo, pela caridade. Servir ao próximo nos fortalece e nos faz sair do foco exclusivo em nossas próprias dores. Gente, servir no bem tem a função da redenção da alma e do esquecimento de nossas próprias dores, que são mestras para nosso realinhamento espiritual. Terceiro, pela prece, gente. A prece é um extraordinário recurso de pacificação interior. Diz a espiritualidade, recurso que nos conecta ao coração humano às esferas mais elevadas, trazendo alívio e muitas vezes, gente, não ignorem a inspiração para sairmos daquelas situações mais difíceis. E finalmente, pela esperança, não é, que precisamos alimentar na bondade divina, na bondade de Deus que nos alcança dia a dia para o nosso próprio bem. Então vamos concluir, gente. Nunca te consideres, então, infeliz. É o que Joana nos ensinou na sua mensagem que eu li lá no início. Nunca te consideres infeliz. Ignorar a justiça divina e permanecer na rebeldia, sim, vai nos colocar numa situação realmente muito delicada, não só aqui no plano material, como no plano espiritual. Então, desejo, gente, de coração, que essa reflexão cale muito fundo em nossos corações, que nos auxiliem com esse entendimento tão rico, não é, que nos traz a espiritualidade, que possa ter o poder de nos dar coragem de fazer realmente uma existência muito mais feliz, muito mais harmoniosa. Que Deus nos ampare, nos ilumine. Peço a vocês, se gostaram, deixem o seu like, não é? Divulguem, peçam, vamos movimentar, gente, essa campanha para que as pessoas se inscrevam no nosso canal. E se Deus permitir, gente, próximo sábado estaremos aqui juntos novamente. Paz e luz a todos.